Bom dia, nossa aula hoje é matemática e iremos falar um pouco do centímetro e milímetro. Centímetro, gente, é toda unidade de base que serve para medir o comprimento, certo? E o centímetro é a centésima parte do metro. Nós usamos a unidade de medida em várias coisas. Veja alguns exemplos. Nós usamos para medir a massa, né? A massa corporal da pessoa, a balança, né? Então, o quilo, né? Então, ela é a unidade de medida, né? Nós usamos para quê? Para tirar, ver o comprimento de uma pessoa, de um objeto, né? De uma coisa. Nós usamos também para medir o tempo, né? Para medir a hora, certo? E usamos também na capacidade para medir litros, né? Quantos litros de água você bebe, 1 litro de refrigerante, 3 litros, 5 litros, ok? Então, tem vários tipos de medir, né? E antigamente, o homem ele usava o próprio corpo para deter unidades de medidas de comprimento. Veja aí, nós temos esse homem com o braço. Isso quer dizer o quê? Uma medida de comprimento é o cúbito. Era uma das unidades de medidas mais antigas, pois se media pelo comprimento do braço, do cotovelo, até o dedo médio, certo? Era assim que se media. Então, eles usavam as partes do corpo, ok? Também temos o quê? A polegada, né? A polegada era a unidade de medida denominada polegada, foi criada pelo rei Eduardo da Inglaterra. Sua origem está ligada à medição, utilizando o próprio polegar, consistindo na largura entre base da unha e a ponta do dedo. Atualmente, a medida polegada é muito utilizada em situação cotidiana, como o tamanho da tela de um televisor, de monitores de computador, né? Então, quando tem alguma promoção de TV nas lojas, eles informam que a TV é de marca tal e que tem tantas polegadas, né? Certo que possui 43 polegadas, 55 polegadas, certo? Temos outra medição, que é o palmo, que é uma medida de comprimento que se obtém com toda a mão aberta, medindo-se do dedo polegar ao dedo médio, certo? Temos também o passo, né? Que ele é feito a medição com nossos pés, passo a passo. Então, as partes do corpo eram aproveitadas para fazer as medições antigamente, né? Porque não tinha instrumento. Hoje os instrumentos são bem diferentes. Nós temos aqui a trena, que também é bastante comum, mas na maioria dos casos é usada para medir espaços maiores, em milímetros, centímetros e até metros. Temos também a fita métrica, também que mede, né? Usada muito por quem costura também, né? As costureiras para medir o corpo das pessoas, o centímetro de cada parte do corpo das pessoas. Nós temos a régua, que é um instrumento de medição mais simples e básico, que tem a escala de milímetros e centímetros. Temos também um paquímetro, que é um instrumento de bastante precisão usado para medir as dimensões lineares, internas, externas e profundidade de uma peça ou um item, parafusos, né? Porcas, tubos e etc. Muitos profissionais precisam desses instrumentos hoje em dia, porque eles são essenciais na profissão deles, né? Ok? Então, cada um tem a sua importância. Quando a gente vai medir coisas pequenas, a gente usa régua, né? A costureira usa a trena para medir, né? Para tirar as medidas, né? Para costurar a roupa de uma pessoa. Tem o marceneiro que usa tanto a trena como até a régua também,
porque tem réguas grandes também. E para fazer o quê? Para fazer móveis maiores. Então, cada um usa um tamanho que seja necessário para o seu ambiente de trabalho, para a atividade que ele vai precisar fazer, né? Se for uma coisa pequena, ele vai usar o objeto de instrumento de trabalho dele pequeno. Se for para uma coisa maior, vai ser uma coisa grande, né? E existe também esses objetos que eles são flexíveis, que a gente pode dobrar, curvar, né? A trena. E existe outros que são reta régua, né? A régua normal que a gente usa hoje em dia, ela é reta, dura, né? Mas chegaram até a fabricar também umas réguas meio mole que a gente enrola e tudo. Mas isso aí, o que a tia está querendo dizer é que existe vários tipos de instrumento e para cada profissional ele usa o mais adequado para a sua profissão, tá certo? Então agora vamos para a parte do livro, que a tia vai dar uma explicação, ok? Estamos aqui na página 162 do módulo 2, que fala sobre o centímetro e milímetro. E para resolver a diferença de resultados nas medições, foram criadas unidades de medidas de comprimento padronizadas. O centímetro, que é representado por C e o M, e que é uma unidade padronizada de medida de comprimento. Na cena, nós temos um marceneiro, certo? Ele está usando uma régua, né? E na cena está pedindo o seguinte, na primeira questão. O marceneiro está realizando medições na madeira. Qual é o instrumento na medida que ele está utilizando? Vixe, acabei de responder, foi, gente? Muito fácil essa. Na segunda, escreva o nome de outro instrumento de medida que poderia ser utilizado pelo marceneiro. Quais são os outros objetos que ele pode usar para medir? A tia falou no vídeo, não foi? Em sua opinião, seria adequado o marceneiro utilizar o palmo em vez de usar a régua? Por quê? Você acha para ele fazer as medidas bem precisas? O que é melhor? É a régua ou é o palmo? Fale e escreva com suas palavras, certo? Agora observe na régua abaixo uma distância de 1 centímetro. Vocês estão vendo aí? Cada tracinho desse entre o 0 e 1 são os milímetros, certo? Então, a distância do 0 para 1 são quantos milímetros? É só contar quantos pauzinhos pequenininhos e médios tem depois do 0, do pauzinho grande do 0 até o 1, certo? São 10, gente. Então, cada centímetro quer dizer que tem 10 milímetros. De 0 a 1 tem 10, de 1 a 2 tem 10 e assim vai. Só contar de 10 em 10. Então, 1 centímetro quer dizer 10 milímetros. Podemos observar que a distância também equivale a 1 centímetro entre os números 1, 2, 2 e 3. E assim por diante, né? Utilizando uma régua, você vai pegar uma régua sua e vai medir o comprimento dessa escova abaixo, certo? Então, você bote um número bem legível, que a tia vai medir aqui. Então, o número que der, igual da tia. Tem que dar igual da tia, né? Não se esqueça de posicionar a régua começando do 0, gente. Não é do 1, é do 0, para realizar essa medição. Então, você bota o 0 bem na pontinha da escova, né? E vai ver até aonde vai dar, tá certo? Aí você bota um número bem legível para a tia aí, para dizer para a tia quantos centímetros tem essa escova. Primeira questão. O quadro apresenta comprimentos em centímetros dos pés de Janaína e Mônica. A. Supondo que o passo de ambas equivale a aproximadamente 5 vezes a medida do pé, né? Quer dizer o quê? Só um passo que ela dá, quer dizer que é como se fosse 5 vezes a medida dos pés dela. Calcule a medida aproximada dos passos de Janaína e Mônica em centímetros e complete em quadro. Supondo que o passo de ambas equivale a aproximadamente 5 vezes a medida do pé. Quanto é a medida do pé de Janaína? 13.
E se a gente supor que esses passos dela equivalem a medida 5 vezes, o que é que a gente vai fazer? Uma continha de multiplicar. Veja bem. Janaína, o pé dela, mede 13 centímetros. Se eu multiplicar por 5, vai dar quanto? E Mônica, o pezinho dela mede 15. Se multiplicar por 5, vai dar quanto? É só fazer o quê? A multiplicação por 5. B. Se Janaína e Mônica medissem o comprimento de um mesmo quarteirão com seus passos, qual delas registraria a maior medida? Leia com calma que você vai fazer tudo certinho. Agora, na segunda questão da página 164, você vai estimar. Estimar é dar sugestão, opinião. Em centímetros, o comprimento de cada linha abaixo. Nós temos aí a linha A e a linha B. Quantos centímetros você acha? A sua opinião, né? Quantos centímetros tem o A e quanto tem o B? Você vai botar aí, tá certo? Como é sua opinião, você pode botar o que você vai imaginar. No comprimento, onde tem comprimento mesmo, você vai pegar uma régua e vai fazer toda a medição e colocar a medida correta. Não esqueçam, embaixo tem que ser a medida correta, certo? Não seja a sua suposição, né? Você querer adivinhar, não. Em cima é estimativo. Quanto é que você acha? Pronto, a resposta pessoal sua. Que a tia vai botar correto no que você achar. Agora você tem que ter noção, né? De mais ou menos quanto é, ok? E embaixo, você, quando medir com a régua, você tem que colocar o tamanho certinho, tá certo? E letra legível para te enxergar, tá bom? Terceira questão, utilizando uma régua, traça em cada espaço abaixo uma linha de 15 centímetros. Pronto. O que é que você vai fazer? Você vai começar a riscar do zero, botar a reguinha e vai começando do zero até o 15, certo? Embaixo do mesmo jeito, até o quê? 24 centímetros, certo? Então, se a tia não cabe uma reta, então você pode fazer. Você pode subir, pode ir para o lado, tá entendendo? Você vai criar a sua linha, mas o importante é que ela tenha 24 centímetros. Agora, na quarta questão, tem assim, ó, o caminho percorrido pela joaninha na malha abaixo tem 20 centímetros de comprimento. Observe que cada quadrinho cada linha ela é 1 centímetro. Então, se tem 20 centímetros e na reta não der, você tenta sobe e desce, sem problema. Tá certo? Que a tia vai contar os centímetros, não tem como errar. Se cada linha tem o quê? Se uma linha horizontal tem 1 centímetro, na vertical tem 1, é só você contar cada risquinho, não é verdade? Do mesmo jeito embaixo, tá bom? Depois está pedindo para você desenhar uma joaninha. Quinta questão. Aos 2 anos de idade, Jennifer tinha 90 centímetros de altura. Na semana passada, a mãe de Jennifer mediu novamente a sua altura e notou que ela havia crescido 36 centímetros. A. Quantos centímetros de altura Jennifer tinha na semana passada? Isso aí é uma continha de adição. B. Em relação à medida de Jennifer, na semana passada, o irmão mais velho dela tem 41 centímetros a mais de altura. Qual é a altura do irmão mais velho de Jennifer? Preste bem atenção. Você vai ver qual é a idade de Jennifer, né? Que você fez no A, quanto é que deu. E você vai fazer o quê? Vai ver qual é a altura do irmão dela. Se tá dizendo que o irmão dela mais velho tem 41 centímetros a mais do que ela, quanto ela tem? Aí você vai dizer, e ele tem 41 a mais.
né? Já tô falando a mais, quer dizer o quê? Você vai somar o valor dela com os 41 centímetros dele. Aí você vai descobrir qual a altura do irmão de Jennifer, certo? Na página 166, a professora de Matilde pediu aos alunos que medissem alguns objetos usando uma régua. Observe a medida do comprimento do apontador. Tá vendo esse apontador verdinho? E ele está medindo o quê? Começando do 0, vai até o 2 e até onde? A metade do 2, né? Depois do 2. Então, nós dizemos que é 2 centímetros e 5 milímetros. 2,5. 2 centímetros e 5 milímetros. Por quê? O número 2 representa o centímetro. Depois dele, esses pequenininhos representam os milímetros, certo? Então, vejamos aí na letra A. Qual é a medida do comprimento do apontador? Bote aí do lado. Embaixo, observe que esse apontador mede 2 centímetros e 3 centímetros. O centímetro mede entre 2 centímetros e 3 centímetros, né? O centímetro é dividido em 10 partes iguais, chamadas milímetros. Então, 1 centímetro quer dizer o que a tia já explicou, né? 10 milímetros, né? O comprimento desse apontador pode ser indicado da seguinte maneira, certo? Nós temos aí na parte verde 25 milímetros, que é igual a 20 milímetros mais 5, que é igual ao que, tia? Quanto é que mede o apontador? Quantos centímetros? 2, né? Porque não chegou no 3 ainda. Depois do 2, como tem esses pauzinhos bem miudinho, quer dizer, os milímetros, é só você contar quantos milímetros tem? 5, então é 2,5 milímetros. Então, portanto, o comprimento do apontador é 25 milímetros. Se for contar só os milímetros, sem falar em centímetro, né? Ou 2 centímetros e 5 milímetros. B. Escreva o comprimento dos objetos abaixo de acordo com a indicação da régua. Nós temos aqui a régua medindo o que é a tesoura. Preste bem atenção onde é que ela foi. Da tesoura, foi até o 12 ou foi antes do 12? Então, você vai colocar aí quantos milímetros ao todo. Você pode contar pauzinho por pauzinho. Ou quantos centímetros no total? Né? E quantos milímetros? Porque você não pode botar só em centímetros, porque essa tesoura ela tá medindo tanto em centímetro como em milímetro também, certo? E aí embaixo nós temos, parece uma serrinha de unha, né? Temos um objeto aí que ele tá medindo também, nada de medição exata, preste atenção. Você vai contar quantos milímetros tem. Os milímetros são esses pontinhos pequenininhos, né? Aí você vai botar aí. E aí, tem quantos? Você bota. Depois, tia, você vai contar quanto tem em centímetro. O final desse objeto, dessa serrinha de unha, que eu creio que seja uma serra de unha, chegou até onde? Chegou até o 9 ou ainda tá na casa dos 8? Se tiver no 8, você bota 8 centímetros. Se tiver em cima do pauzinho do 9, você vai botar um 9 centímetros. E aí? Tá no 8 retinho, pontual? Tá no 9 retinho? Ou tá no meio, entre o 8 e o 9? No meio dos milímetros. Aí você vai contar quantos milímetros tem. Muito fácil, gente, isso aí. Centímetros são os pauzinhos grandes, numerados. Milímetros são os pequenininhos, tá certo? E para finalizar nossa última página de hoje, você vai observar essas duas mesas abaixo. Elas têm linhas azuis e amarelas, certo? Destacadas. Na letra A, tá dizendo assim: sem utilizar um instrumento de medida, sem você medir, certo? Compare o comprimento da linha azul e da linha amarela, das linhas, né? A linha azul da mesa à esquerda é de mesmo comprimento, menor ou maior do que a linha azul? Quer dizer o quê? Tá perguntando se tem a mesma medida.
Aí você vai observar lá o comprimento das duas, azuis. Depois, tia, a linha amarela também, da esquerda, da imagem, é de mesmo comprimento, menor ou maior do que a linha amarela da direita? Então, aí você vai fazer a comparação das duas e vai dizer se elas são iguais ou são diferentes. Se elas têm o mesmo tamanho ou não. Se a linha amarela da esquerda tem o mesmo tamanho da direita e da azul tem o mesmo tamanho da direita. E para finalizar nossa última questão de hoje, utilizando uma régua, você vai medir o comprimento das linhas, tanto da linha azul da mesa esquerda e vai colocar aqui no quadrinho, como da mesa direita, depois da amarela da esquerda e da direita. Tá certo? Qualquer dúvida, eu e a tia Égila estamos aqui para ajudar. Não deixe de marcar sua presença, não deixe de fazer atividades, não deixe atividades acumuladas. Se não entender, não tenha vergonha, pergunte. Nosso trabalho está aqui. Aqui é ajudar vocês, certo? Então perturbe, pergunte, mas não deixe de participar das aulas, não deixe de ouvir os vídeos, não deixe de ligar, tirar dúvida. Tem gente que me liga todo dia, tem gente que manda áudio direto, e é muito bom que a gente está vendo o interesse de cada um. Tá bom, amores? Pois tenham todos um bom dia, viu? E um bom final de semana a todos.